Sabemos que polêmica e games são duas coisas que andaram sempre lado a lado, infelizmente. E não é de hoje que vemos alguns jogos se envolvendo ou criando algum tipo de polêmica, seja por merecimento de fato ou por invenção de pessoas desocupadas. Então eu resolvi fazer uma pesquisa para saber quais foram os jogos que se envolveram em algum tipo de polêmica desde os seus primórdios e ver se eles realmente mereciam ser alvo de toda a polêmica criada ou foram alvos de pessoas desocupadas. Eu quero que você aí, telespectador que está me vendo, avalie caso a caso, dê sua opinião a respeito se realmente nesse caso a polêmica procede, se no outro caso é coisa de gente desocupada mesmo, e se essa polêmica criada foi boa ou ruim pro jogo, porque tem essa, né? Às vezes uma polêmica pode ser boa pro jogo, pode, sei lá, ser um merchandising a mais pra ele, enfim. Bem, como a quantidade de jogos que eu encontrei que envolve algum tipo de polêmica foi considerável, então provavelmente eu não vou falar todos aqui, né? Com certeza não vou falar todos aqui. Eu vou pegar os mais antigos e nos vídeos futuros eu vou abordando os mais novos. E se eu esquecer de algum aí da mesma época aí que eu estiver citando, por favor, você fique aí à vontade para comentar, que aí eu incluo ele num futuro vídeo aí, por que não? Enfim, vamos à lista. Olha, o primeiro jogo que eu achei aqui, né, eu acho que é o mais antigo, o primeiro jogo a causar algum tipo de polêmica foi um arcade chamado Gotcha, de 1973. Sinceramente, esse eu acho que é o exemplo básico, né, de polêmica criada por pessoas que não tem absolutamente nada para fazer. O jogo por si só não tinha nada demais, era um jogo de uma espécie de pega-pega num labirinto, mas o que causou muita controvérsia nesse jogo, né, polêmica, foi exatamente os mamilos! Foram os comandos, porque os comandos eles não eram assim convencionais, eles eram arredondados. Enfim, eu vou botar a imagem para vocês verem. E a maneira de controlar seria mais ou menos como você apalpar umas peitolas. E isso causou muita polêmica, então eles tiveram que trocar os comandos dos arcades para aqueles comandos convencionais. E mesmo assim teve gente que achou que esses novos comandos insinuavam que eram pingolins. Pra você ver, né? É coisa da época, enfim. Mais tarde um jogo chamado Death Race foi lançado. Esse jogo era baseado num filme com o mesmo nome, se não me engano, era Death Race 2000, que foi estrelado pelo Stallone e tudo mais. Esse jogo foi lançado em 1976. Qual que foi a polêmica em volta desse jogo? No jogo você controla um carro, né? Pode ter 2 jogadores, 2 carrinhos, e você tem que atropelar alguns gremlins que estão na tela. Só que esses gremlins, eles pareciam muito com seres humanos, se bem que pra mim não parecia nenhum nem outro, mas enfim. E sempre que você atropelava um gremlin, eles soltavam um gritinho lá e tal, e aparecia uma lápide no lugar. E logo muita gente acusou o jogo de promover violência, né, atropelamentos e tudo mais. A mídia fez uma ofensiva contra o jogo, né, acusando de várias coisas. O Conselho de Segurança dos Estados Unidos disse que o jogo era doentio e mórbido. Ele foi até citado em documentários de como videogames podem influenciar a mente humana e etc, e etc. Outro jogo que causou bastante polêmica foi o jogo Kurt's Revenge. Eu acho que é mais ou menos assim. Ele foi feito para o Atari e nesse jogo você joga com um cowboy, onde as suas vestimentas nada mais é que um chapéu e um par de botas. Sim, ele está totalmente pelado e com a barraca armada, se é que vocês me entendem. E seu objetivo é cruzar um campo infestado de flechas inimigas, que está chovendo flechas indígenas, e você cruzando esse campo, você chega ao seu objetivo, que é uma índia, né, uma indígena totalmente nua, e você abusa dela. No caso, a índia está amarrada, então isso caracteriza um estupro, né? Estupro, enfim, vocês entenderam. Sem falar também na pegada meio racista, não sei, pelo menos foi isso que acusaram esse jogo, de promover a violência contra a mulher, e estupro, e etc, e racismo. Nem preciso dizer que vários processos ocorreram, né, contra a produtora do jogo. A mídia também caiu matando e tudo mais. Ele foi proibido em algumas cidades
dos Estados Unidos. Mais tarde a empresa que desenvolveu o jogo, Mystic, ela acabou vendendo os direitos do jogo para uma outra empresa que acabou mudando algumas coisas, né? A Índia, no caso, não ficava amarrada, ela meio que abraçava o cara para falar que foi consenso, né? Então a parte de estupro já não valia mais, era só um jogo meio pornográfico mesmo. Só que o produtor desse jogo não parou por aí. No mesmo ano, acho que um pouco antes, um pouco depois, não me lembro, eu sei que foi no mesmo ano, ela lançou um outro jogo um tanto quanto polêmico. O jogo se chama Beaten and Eaten. Eu vou botar o nome aqui em algum lugar. Nesse jogo você controla um par de garotas nuas e tem um infeliz pelado em cima de um edifício que ele faz algumas coisas e você tem que... Olha, eu mostro o jogo aí e tira suas próprias conclusões. E eu nem preciso dizer que ele foi acusado de várias coisas, basicamente na mesma onda do Custer Revenge. Enfim, só que essa produtora acabou saindo do ramo mais tarde também, juntamente com várias outras produtoras, porque se você viu meu vídeo da história dos videogames segunda geração, vai saber o porquê. Outro jogo também rodeado de polêmica foi um jogo chamado 177, né? 177. Ele foi um jogo lançado apenas no Japão, e nesse jogo você tem como único objetivo perseguir uma donzela indefesa, digamos assim, para abusar dela. E por incrível que pareça, esse jogo fez um sucesso considerável no Japão, né? Vai entender a mente de japonês, mas enfim. Esse jogo acabou se perdendo no tempo, digamos assim, né? Por causa de toda a polêmica envolvida nele, né? Ele não sobreviveu às polêmicas. E é claro que eu não posso deixar de citar também um clássico de entretenimento, Mortal Kombat. O primeiro jogo da franquia que foi lançado para os arcades, e eu nem preciso dizer o porquê, né? Primeiro que é um jogo de luta com muito sangue e violência, né? Tinha os fatalities, até então nenhum jogo tinha sido tão assim gore, né? Trazendo essas coisas tão sangrentas e macabras. E isso somando ao fato de você jogar com personagens reais, né? Não é aqueles desenhos de luta ao estilo Street Fighter, né, que é basicamente da mesma época. Novamente a mídia caiu matando, houve manifestações para proibirem o jogo, e foi o primeiro jogo a ser qualificado pela Internet Software Rating Board, ESRB, né, com o selo Metroid. Para maior, sim, as versões de consoles tiveram algumas coisas censuradas, como sangue, né? Só que no caso do Mega Drive você podia habilitar esse sangue através de um cheat, e foi aí um marco entre os jogos polêmicos. E para fechar o primeiro vídeo a respeito de jogos polêmicos, eu vou fechar com ele, Doom. Um jogo que foi arduamente criticado, polemizado, e que mesmo assim se manteve sempre popular. Novamente a polêmica foi gerada pela violência do jogo, né? Muito sangue, tiro, o gore, né? Ele foi apelidado por algumas pessoas de simulador de assassinatos em massa. Outro ponto que também fez dele um jogo muito polêmico foi a concepção artística dele, que muitos alegaram ser diabólica e satanista, pelo fato de conter muitos monstros bizarros, demônios, etc, etc. E o jogo ainda continha um mapa que tinha um nome de inferno, ou seja, isso só contribuiu para a polêmica. Mas o que mais contribuiu para a polêmica desse jogo foi o massacre que aconteceu em Columbine. Se você não sabe muito bem, pesquisa aí no Google, na Wikipedia. Para quem não sabe, esse massacre ocorreu numa escola dos Estados Unidos, né, Columbine, não me lembro muito aqui. Dois estudantes dessa escola, né, Columbine, entraram fortemente armados e dispararam para todo qualquer lado, mataram acho que 12 pessoas, alguma coisa do gênero. E esse tipo de coisa aconteceu, né, mais de uma vez lá nos Estados Unidos, né, não é nenhuma novidade. E logo, é claro, associaram o jogo, né, o Doom, com esse massacre, mais ou menos como a Record fez com desse caso Realengo, com os jogos violentos e blá blá blá, blá blá blá. Só que nesse caso, a relação do massacre com
com o jogo foi uma coisa realmente mais íntima, digamos assim. Os dois assassinos, né, os dois jovens, Harris alguma coisa, o outro não me lembro, que era um nome difícil, eles sustentavam, né, eles criaram e sustentavam um site particular de Doom. Eles criaram vários modos de Doom, eles eram realmente muito viciados em Doom. Dizem que até tem alguns mods deles ainda espalhados pela internet, se você quiser pegar e jogar. Enfim, eu não confirmo essa informação. Houve rumores aí que um desses mods que eles criaram de Doom reproduzia a escola de Columbine, mas parece que essa informação não procede, enfim, só ficou no rumor mesmo. Mas tinha um mod criado por Harris, que era chamado de Tire, se não me engano o nome do mod, que segundo ele era o trabalho da vida dele, e que era um mod gigantesco e que procede, que talvez tenha sido esse mod que produzia Columbine. Pelo que parece, esse mod, né, segundo as investigações, foi carregado em um dos PCs lá da escola momentos antes do ocorrido, só que esse mod acabou se perdendo, ninguém sabe, ninguém viu, e enfim, fica aí a lenda. E esse Harris, ele tinha um blog no qual ele expressava suas opiniões sobre o mundo, a escola, amigos, etc. Basicamente que nem um vlog, né? Mas na época nem existia isso. Ele escrevia diversas coisas ameaçadoras, de ódio, etc, etc. E ali ele já começou a planejar o ataque em Columbine. E uma dessas publicações, ele diz o seguinte, abre aspas, será como jogar Doom, fecha aspas. E claro, a mídia caiu matando, deixando o Doom como um dos jogos mais polêmicos de todos os tempos. O que você achou? Você acha que é alguma coisa que faz algum sentido? Ou tudo é balela, é coisa de gente desocupada? A lista é grande, só estou começando, espero não deixar passar nenhum. E se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal e quer continuar sabendo quais foram os jogos polêmicos, se inscreva no canal. E é isso aí, se você quiser ajudar na divulgação do vídeo e do canal, adicione esse vídeo aos favoritos. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo.